já começou a entender, começou a ver o que é o que eu tenho falado para vocês sobre essa questão da nutrição comportamental, sobre a necessidade e a importância de você compreender que o processo de emagrecimento ele começa na sua mente e que se você não estabelecer essa relação com a sua mente antes de qualquer coisa, tudo aquilo que você vier a fazer depois tende a dar errado. Então, ao invés de você se preocupar em cortar alimentos que você gosta, ao invés de você se preocupar em deixar de comer um chocolate, um brigadeiro, um pão, arroz, um doce, concentre-se em se relacionar bem com você mesma, concentre-se em se relacionar bem com as suas emoções, concentre-se em resolver as suas pendências emocionais. Aí você vai ter total condição de viver bem o seu processo de emagrecimento, de não ter reganho de peso, de não se sentir desanimada, de não se sentir desmotivada, de não se sentir frustrada. Então eu quero falar com vocês o seguinte, uma das frases que eu mais escuto quando eu tô no meu círculo de amizades, né? Ou não só nos meus amigos, ou eu acabo prestando muita atenção, por exemplo, quando eu saio, eu vou a um restaurante, ou eu vou a uma festa, ou a um barzinho com reunião de amigos, alguma coisa nesse sentido. Uma das coisas que eu escuto muito de mulheres que estão próximas a mim, assim que eu fico prestando atenção nisso, dela alguém oferece uma bebida ou alguém oferece uma comida para ela e ela vira e fala assim, não, muito obrigada, não quero não, eu tô de dieta. Gente, vocês não têm noção do quanto eu tenho vontade de sentar do lado dessa mulher quando eu escuto esse tipo de coisa. Aí eu fico prestando atenção e, em geral, é uma pessoa que está sofrendo por estar ali, porque ela queria estar curtindo como todo mundo, mas a cabeça dela está tão presa nessa mentalidade de dieta, de restrição, que ela deixa de aproveitar o que ela tem de bom na vida, que é a companhia dos amigos, que é uma participação tranquila da comida também na nossa vida, que ninguém vive de dieta o tempo inteiro. Dieta significa restrição. E a gente tem que entender que essa questão de dieta, por exemplo, é lá para o paciente hospitalizado, aquela pessoa que tem que ter uma coisa muito restrita naquele período por uma questão de doença. Então, por ele estar ali naquela condição, naquele momento, ele precisa ser privado de algumas coisas ou ele precisa ter uma alimentação muito mais restrita e rígida em razão da recuperação que ele está precisando ter ali naquele momento. Agora, eu já quero começar a falar para você, se você acha que é impossível emagrecer bem, emagrecer com qualidade depois dos 40 anos, você também já tira isso da sua mente, porque não. A questão da idade, ela não é fator limitador para ninguém. O que é fator limitador do seu processo de emagrecimento são os seus hábitos. Então, se você não mantém bons hábitos alimentares, se você não se exercita, se você não cuida das suas emoções, se você não dorme bem, se você não bebe água adequadamente, se você é uma pessoa muito estressada, uma mulher que está lá muito estressada, isso é fator limitador para o seu emagrecimento. Agora, idade nunca foi e nunca vai ser fator limitador para ninguém. Então, é horrível você abrir o seu guarda-roupa, ver roupas que você gosta e você não poder, você tenta experimentar e aquilo fica ruim, te aperta, não entra, calça não passa do quadril. E entendam algo, gente, que é muito importante. Quando a gente fala de emagrecimento, eu não tô falando de padrão estético, eu não tô falando de padrão de beleza, eu não tô falando de estereótipo de mulher, que mulher só é bonita, magra, não. O que eu quero que você entenda é que uma mulher que vive uma condição hoje de ter mais de 40 anos, de estar passando pelo climatério ou de já estar dentro da menopausa, essa mulher está muito mais predisposta a ter um derrame, a ter um infarto, a ter um problema de circulação, a desenvolver um diabetes, a desenvolver um Alzheimer, a desenvolver uma hipertensão arterial, a desenvolver um monte de doenças, hipotireoidismo, né, de ter queda de cabelo, de ter fraqueza nas unhas, a pele que fica ruim. Por quê? Porque muito disso está associado a essa condição de sobrepeso. Tem muita mulher que está engordando depois dos 40 anos. Você está engordando depois dos 40 anos é porque você está se entregando ao envelhecimento sem fazer aquilo que você precisa fazer. Então, vamos começar a trabalhar essa sua mentalidade.
Se você der um Google lá, uma busca, e escrever lá no Google assim, como emagrecer comendo, ou como emagrecer comendo o que você gosta. Quando você faz essa busca, aparece lá centenas, dezenas de orientações. Aí eu fui lá em uma por uma, eu já fiz isso, viu? Porque eu fui lá ler para ver o que aparecia. Ali aparece, gente, um monte de coisa, mas um monte de coisa. Só que não aparece praticamente nada que seja verdadeiro, que seja coerente e principalmente que seja aplicável na vida de uma pessoa. Sabe o que tem ali? Falando para você que você tem que fazer substituição do alimento convencional pelo alimento light porque é melhor. Mentira, não é melhor. Como se o alimento convencional fosse o vilão da alimentação de uma mulher. O que é isso, gente? Em vez de você comer um chocolate 70%, você vai lá e tem que comer um chocolate light. Ao invés de você usar lá um pouquinho de açúcar no seu café, você tem que usar um adoçante ou você tem que usar um açúcar light. Né? Então, esse tipo de substituição te engana, cria em você uma falsa sensação de que você está ingerindo menos calorias, você acaba comendo mais. E o pior, você além de comer mais, você está comendo química. Alimentos diet e light, eles são repletos de química, repletos. Porque a indústria, para tirar, gente, o açúcar, para tirar a gordura, ele tem que colocar um monte de coisa ali no meio para compensar isso, para que você sinta sabor, para que aquele alimento tenha um cheiro agradável, para que aquele alimento tenha uma aparência agradável, para te convencer de que aquilo ali é uma coisa boa para você. E não é. Outra coisa que lá no Google tá cheio, dizendo para você que você tem que fazer refeições de 3 em 3 horas. Ah, você quer emagrecer? Coma de 3 em 3 horas. Quem disse isso, gente? Isso não é regra para ninguém. Você comer de 3 em 3 horas. Aí uma outra que eu vi lá, que você tem que fazer 3 refeições ao dia só. Pode até ser. Às vezes isso se aplica para você. Eu tenho inúmeras pacientes e tenho alunas também que fazem 3 refeições ao dia e que passam bem com isso e estão lá emagrecendo. Mas não é uma questão de, eu só vou emagrecer se eu fizer isso. Não, é porque faz parte da vida delas. Faz parte da rotina delas comer desse jeito. Da mesma forma que comer de 3 em 3 horas não é regra pra ninguém. Eu não sei quem foi que inventou isso, né? Aliás, foi muito lá atrás, quando, justamente pela questão de eles estudavam o funcionamento do corpo, de esvaziamento gástrico, só que isso não é regra. Muitas vezes, eu como, e eu acredito que com vocês também aconteça isso, eu muitas vezes como, quando dá 2 horas, eu tô com fome. E tô com fome física, fome de roncar a barriga. E aí eu vou ficar esperando dar 3 horas lá no meu relógio. Não, tá faltando 2 horas, 2 horas e 5, eita, 2 horas e meia. Eita, 3 horas agora deu, agora eu posso comer. Não, você não vai fazer isso. Só que para você chegar nesse nível de relacionamento com a sua fome, você primeiro tem que entender as suas emoções. Se for uma mulher que come motivada pelas emoções, ela não vai conseguir fazer essa leitura dela mesma. E aí você acaba aplicando uma coisa que não é pra você, porque tem o Google, gente, deixa eu falar um negócio. Internet é maravilhoso. O Google fornece muita informação pra gente. Mas essas coisas de quando você quer aprender a viver processos, o Google ele te atrapalha ao invés de te ajudar. Ali dentro existe uma visão muito simplista do emagrecimento, gente. Você sabe por que existe uma visão simplista do emagrecimento? Porque a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de emoções, a gente tá falando de relacionamento íntimo com o alimento, eu não tô falando de boca nunca. Por que tanta gente pesquisa no Google dieta pronta? Que chega lá, põe lá, dieta de não sei quantas mil calorias. Cara, tem gente que come 1.500 calorias e fica bem. Tem gente que come 2.500. Então, depende. Isso não é regra. Então, parem de ficar dando Google. Eu vejo muita mulher que chega pra mim, falando pra mim, Nutri, eu li lá no Google que tal alimento é ruim para o emagrecimento. Não existe alimento que seja bom ou ruim para o emagrecimento. O que existe é desequilíbrio na tua quantidade. Ontem eu falei pra vocês, né, o que é o emagrecimento, né? O emagrecimento é quando você queima a sua gordura, quando o seu organismo vai usar a sua gordura em excesso como fonte de energia, então aquela gordura vai ser utilizada, vai ser queimada, aquela gordura vai saindo do seu corpo. Só que a gente faz isso diante da presença da manutenção ou do aumento da massa magra.
Então isso é emagrecimento. Se você sai cortando um monte de alimento, vai faltar nutriente para que você desenvolva essa massa magra. A manutenção da massa magra, a gente consegue boa parte dela pela alimentação. Agora, aumentar massa magra, eu tenho que ter um estímulo do exercício físico, estímulo de força. Só que se eu dou um estímulo de força pro meu corpo e eu não tô me alimentando direito, ele vai ficar procurando matéria-prima para fazer massa muscular e ele não vai encontrar. E aí, ao invés de eu ter um emagrecimento saudável, que seria consistente a longo prazo, você entra num processo de emagrecimento onde você, primeiro, não vai conseguir sustentar esses hábitos e segundo, que você não vai ter qualidade no seu emagrecimento. Focar somente no emagrecimento é o primeiro passo para você abandonar o processo de emagrecimento. Mas como assim, Nutri? Eu preciso focar no processo de emagrecimento. E se eu ficar focado no processo de emagrecimento, eu vou também perder o foco dele? Vai! Porque você tem que entender que processo demanda tempo, processo demanda caminhada. E que você tem que olhar para cada dia e não só lá na frente aonde você vai chegar. Quer ter consistência no seu processo de emagrecimento? Celebre as suas pequenas conquistas. Sabe o que é uma conquista? Você chegar a algum lugar que antes você não chegou. Então celebre pequenas conquistas. Puxa, eu consegui sair essa noite com o pessoal. Eles comeram lá alguma coisa na mesa, eu também comi, mas comi sem exagero. Puxa, aquilo é uma conquista. Nossa, eu tô conseguindo comer salada agora no almoço todos os dias e eu não gostava de salada, mas eu tô comendo agora com prazer. Puxa, isso é uma conquista. E aí você vai reunindo forças e você vai se mantendo motivada para que você não desista do processo de emagrecimento. Outro dia eu fiz uma live aqui onde eu orientei vocês a fazerem um pote das conquistas. Eu tive algumas alunas que fizeram, houveram algumas seguidoras também que fizeram. E eu quero estimular você a fazer esse pote das conquistas. Esse pote das conquistas é você pegar um vidrinho, um potinho, decorar ele, fazer algo bonito ali em volta daquele pote, escrever pote das conquistas e todos os dias você escrever uma conquista que você teve no teu dia e colocando esse papelzinho escrito dentro desse potinho. E de repente você vai lá chegar no final da semana, no final do teu mês, você vai ver que aquele pote está lotado de pequenas conquistas. E aí você vai estar ensinando o seu cérebro a ver, a valorizar o teu processo, a valorizar as suas conquistas, a valorizar os seus ganhos, por menor que sejam aos olhos dos outros. E aí tudo isso, gente, tá ligado ao tema da live de hoje, ao emagreça comendo o que você gosta. Porque o que eu tô vendo? Um monte de mulher focada só no peso, mulher louca, neurótica, que tá ficando doida, que se pesa de manhã, de tarde, de noite, que se pesa de segunda a segunda, e diante da menor variação de peso na balança, ou mesmo da maior variação, ela surta. Ela fica doida. Ela acha que o que ela tá fazendo não tá dando resultado nenhum. Então o fato de você... Eu não tô falando... Olha aqui, gente, o tema da live, emagreça comendo o que você gosta. Eu não falei emagreça se pesando. Eu não falei emagreça focada lá no teu peso. Porque processo de emagrecimento não é isso. Esse caminho, tanta gente já conhece. Tanta gente já conhece. Tem uma estatística que saiu agora num estudo que eu quero trazer para vocês. Ela tá fresquinha, ela tá quentinha. 95% das pessoas que fazem dietas restritivas ganharam peso ou muito mais aumentaram o peso de 6 meses a 2 anos depois. E pessoas que vivem de dieta restritiva não conseguem ter constância, não conseguem se manter no processo. Isso é mais do que provado. E você tá aí ainda perdendo tempo na tua vida e deixando de ser feliz no seu processo de emagrecimento porque você tá cortando arroz, feijão, pão, doce. Entenda algo, você tem que estabelecer uma relação de paz com o alimento. Nutri, você tá falando que se eu quiser emagrecer eu posso comer doce de leite. Piada, né? Não, não é piada. Sim, você pode comer doce de leite se você quiser emagrecer. Você só não precisa comer o pote. Aí ontem eu falei do pão. Eu vi que tinha um monte de gente que perguntou: ah, Nutri, você tá dizendo então que pode comer pão francês para quem quer emagrecer? Pode, porque você não precisa comer 3, 4. Você pode comer 1. Você não precisa comer tudo que tá na tua frente. Aí vem mais uma vez a máxima que eu defendo com vocês: comer de tudo, só não tudo. E aí a gente começa a entender, e eu tenho certeza que deve ter muita gente já aqui que tá assistindo essa live aqui, ou aqui no ao vivo, ou depois no gravado,
que deve estar falando, nossa, ela está falando sobre mim. Eu faço desse jeito. Então, se você está identificando que você faz desse jeito, de hoje em diante, para com isso, não faça mais. Libera o alimento da sua vida. E outra, tem muita mulher que está preocupada em cortar alimentos, a tirar tudo da vida, que se esquece, por exemplo, da importância do sono, que ela tem que dormir bem. Pessoas que não dormem bem, no outro dia tendem a ficar procurando mais alimentos que têm mais açúcar e mais carboidrato. Então, se você não está cuidando do seu sono, que é o regente do emagrecimento, que é o grande maestro do emagrecimento, no outro dia você vai estar muito menos consistente nesse processo. Então, preocupe-se com o básico, que é essa questão do autocuidado, das suas emoções, dos seus hábitos, e para de se preocupar em ficar cortando alimento que você gosta. Porque desse jeito você vai viver reganho de peso, desse jeito você vai ter de novo frustração que você já conhece. Como vencer a preguiça de preparar as minhas refeições? Bom, eu vou falar, depois eu vou até complementar o que eu falei. Fazendo. Porque o que eu tô falando, nós não somos mais crianças. Criança é que fica naquela da preguiça, alguém tem que ir lá o tempo inteiro ficar mandando ela fazer, porque ela ainda não é autorresponsável. Agora, nós, mulheres adultas, tem que ir lá e tem que fazer e pronto. É fazer o que tem que ser feito. É ter autorresponsabilidade. Só que para isso você precisa de organização. Para isso você precisa estabelecer para você uma rotina. Você precisa saber que você tem horários. A base do fazer o que tem que ser feito é a organização. Mulheres que não são organizadas, elas não fazem o que tem que ser feito, porque elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, ou não faz nada. Então, essa coisa de estou com preguiça para mim, é mais uma confirmação da autossabotagem. De você estar se entregando, você está permitindo que a preguiça domine você. Gente, se eu tivesse preguiça, e eu tenho certeza que vocês também, que todo mundo, se a gente tivesse preguiça, por exemplo, para quem vamos usar vários exemplos. Por exemplo, para quem é mãe, se a mãe usasse a preguiça como desculpa, ela não cuidava dos filhos. Para quem tem uma casa para cuidar, se falar, não, eu tô com preguiça de cuidar da casa, a casa vira um pardieiro, né, gente? Com a vida da gente também. É fazer o que tem que ser feito. E essa preguiça só vai embora depois que você estabelece uma rotina, quando algo vira hábito na tua vida, porque você vai colher frutos dessa dedicação. Nutri, mas eu não sei por onde começar, por isso que você tem que ir lá pro Pede Pra Elas. Se você tá querendo emagrecimento, tem mais de 40 anos, Pede Pra Elas. Tem que aprender a se organizar, rotina, aí é lá dentro que você vai aprender. Se ontem eu comi exageradamente, fome emocional, devo comer normal hoje, mesmo sem fome? Sim, sempre. Compensação só piora a sua relação com a comida. Ou você restringe alimento, nossa, mas ontem eu comi exagerado por causa das minhas emoções. Aí no outro dia, então eu vou viver de alface e água agora para compensar o exagero que eu tive ontem. Sabe o que você está fazendo com isso? Pegando um chicote e se chicoteando, batendo você, se autoflagelando. Então, se você identificou que tem uma emoção ali dentro que está te atrapalhando, busque primeiramente resolver essa emoção dentro de você. O que está fazendo com que você se relacione? Você é a única pessoa capaz de saber disso. Se tem uma emoção que está fazendo com que você coma emocionalmente, que você exagere nessa comida, que você não está conseguindo parar de comer quando precisa, porque você não está satisfeita, no outro dia você restringir, você também está judiando de você está indo para os extremos. A nossa vida tem que ser em equilíbrio. Eu tenho que comer quando eu tenho fome e eu tenho que parar de comer quando eu não estou mais com fome, quando eu estou saciada. Então, se eu não estou com fome no café da manhã, realmente às vezes é legítimo isso, eu não estou com fome. Às vezes eu jantei mais ontem e hoje eu não estou com fome, não coma. Mas não coma para se punir, não deixe de comer para se punir. É o pensamento que você tem que estar atenta. É o que você está fazendo com você lá dentro da sua mente, que é o que vai dizer se essa sua decisão de não comer ela é saudável ou não para você. Marília, Nutri amiga, a moça não tem Insta. Como mando pelo WhatsApp para ela? Marília, para ela assistir a live, ela precisa ter um perfil do Instagram, não tem jeito. Né? Não tem como. Para que ela veja. Eu não sei agora, assim, eu não sei se ela quer
Você tá falando se ela tem que assistir aqui ou se ela quer que eu pede pra ela, se for consulta nutricional, por exemplo, aí tudo bem, aí é tranquilo, pelo WhatsApp, né? Agora, se pra ela saber das lives, aí ela teria que ter uma conta no Instagram. Vamos lá. A Drica tá me perguntando o seguinte. Deixa eu só ler ela inteira. Nutri, tenho 45 anos, quais exames preciso fazer para ver como está minha saúde e meus hormônios? Drica, não é um hormônio, gente. Vocês têm que entender isso. A gente tem que pedir vários exames, não tem só um exame, a gente não avalia só hormônio, né? Tem que olhar como um todo. Vocês têm que entender, igual eu falei no começo, né, aqui da live. O nosso funcionamento do nosso corpo, ele é sistêmico, então eu preciso avaliar alguns minerais, a gente precisa avaliar a função do fígado, a gente precisa avaliar lipidograma, que é metabolismo de gordura, a gente precisa avaliar metabolismo do ferro, precisa avaliar hemograma, que é o exame mais básico de todos, mas que tem muito médico que erra na interpretação desses exames. E vou dizer a vocês, um simples hemograma, ele fala muito sobre a saúde de uma pessoa, só que a gente tem que saber interpretar. E muito profissional da saúde não sabe. Então, assim, aí vem para a parte de hormônio, aí a gente pede, eu falo aqui para vocês sem problema, a gente olha LH, FSH, S-ideia, prolactina, progesterona, estradiol, estrona, testosterona livre, testosterona total, testosterona biodisponível. Então, são vários os exames que a gente pede. Agora, cuidado, viu? Tem muito profissional aí da saúde pedindo uma carrada de exame, pedindo tubos e tubos de sangue lá que você tire, e essa pessoa tá presa no valor de referência. Ela passa o olho e fala, não, tá tudo normal. Não é assim que se interpreta exame. Não é desse jeito que se interpreta. Faço quase tudo certo, mas me perco nos doces. Alguma dica para controlar? Sim, estabelecer sua relação emocional pacífica com esse doce, parar de dar legalidade para ele. Você tá dizendo que esse doce tá te dominando. Por quê? Porque no mínimo você está colocando nele uma emoção, Paty. Então você está compensando nele algo que está faltando dentro de você. Então precisa estabelecer essa relação. O doce, gente, ele tem uma questão fisiológica de que a gente querer comer muito quando você está com a serotonina baixa. Por exemplo, em período de TPM, né, em período de tensão pré-menstrual, é natural que nós tenhamos uma queda da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio ali da felicidade. E o seu corpo, ele tenta compensar isso te mandando estímulo de doce. Então, quando você está na TPM, se você tiver vontade de comer um pedaço de chocolate ou um pouquinho de doce de leite, coma. Porque o teu corpo está dizendo para você que ele precisa daquilo lá para que você se sinta bem naquele momento. Mas eu não estou falando que você tem que comer uma barra de chocolate, você tem que comer um pote de doce de leite, não. Eu estou dizendo que quando você tem uma relação pacífica com doce, você come um pouquinho e você fica satisfeita. Da mesma forma, Paty, que você pode comer doce todos os dias. Gente, doce é gostoso? É gostoso! Por que eu tenho que olhar para o doce como vilão do emagrecimento? Se quem erra sou eu que exagero na quantidade porque eu não me controlo diante desse doce. E isso tem as emoções colocadas aí. Se você está se sentindo dependente dele, é porque você está dando legalidade por não ter resolvido essa emoção dentro de você. Estão entendendo que não existe alimento culpado e nem alimento inocente, porque são os seus hábitos, é a sua relação com aquele alimento que diz. E a sua relação emocional. Por que uma pessoa desenvolve compulsão alimentar, gente? Por que ela entra lá, que ela engrossa a estatística dos transtornos alimentares da compulsão alimentar, por exemplo? Ou, vamos para o outro extremo, da anorexia, da bulimia, né, da ortorexia, da vigorexia, de tantos transtornos que nós temos aí alimentares. Por que uma pessoa chega ao extremo? Porque ela está olhando para o alimento como forma de compensar algo que está faltando dentro dela. Então, isso, Paty, é a criança interior que está dominando. Nós todos temos essa criança interior, a criança que dá birra. Só que a gente tem que mostrar para essa criança que nós estamos no controle, porque nós somos mulheres adultas. Agora, se eu deixo essa criança repetidas vezes dominar, aí eu tô deixando de ser quem eu sou hoje. Porque a gente aumenta de peso com o passar da idade, mesmo que o manequim continue o mesmo. Porque a gente não pode ficar preso em peso, gente. Se eu tô falando pra vocês que processo de emagrecimento demanda queima de gordura e ganho de massa muscular, dependendo da maneira como você tá conduzindo a sua vida, se você é uma mulher que come bem, que se exercita, a tendência natural é que você ganhe massa muscular. E talvez você aumente de peso por isso.
entendeu? Agora, muitas vezes você tá usando também o mesmo manequim, por exemplo, não, Nutri, eu sou sedentária, eu não faço exercício físico, né? Minha vida continua a mesma, meus hábitos são os mesmos, eu como a mesma coisa, eu percebo que eu tô aumentando de peso, mas manequim, porque às vezes essa gordura tá se acumulando em lugares diferentes que não necessariamente estão atrapalhando seu manequim. Porque, por exemplo, a mulher, quando ela envelhece, ela muda, né? Se ela não cuida, ela muda o biotipo dela. Não o biotipo, ela muda a forma do corpo. Então pode ser que isso, por exemplo, você tenha um acúmulo de gordura em alguma outra área que você não tinha, mas se você é uma mulher que se exercita, que não é sedentária, que cuida dos hábitos, a tendência é que você aumente peso, pode até ficar no mesmo manequim, mas às vezes você está perdendo medidas em outras partes do seu corpo. Tenho 50 anos, como faço para ganhar massa magra, comendo direito e fazendo exercício físico de força, musculação ou crossfit? Ninguém ganha sem se alimentar e sem fazer exercício, não tem jeito. Não tem jeito. Não é na caminhada, não é na bicicleta, não é na corrida que se ganha massa muscular, pensando no benefício que a mulher precisa. Existe uma condição no envelhecimento, gente, quando a mulher entra no climatério, ela já começa a apresentar uma condição fisiológica que chama sarcopenia do idoso, que é a perda da massa muscular natural. Só que essa sarcopenia ela acontece para mulheres que não se cuidam. Uma mulher que faz exercício físico, uma mulher que tem uma ingestão adequada de proteína, uma mulher que tem uma ingestão adequada de vitaminas e minerais, enfim, que se cuida, uma mulher que pratica o autocuidado, uma mulher que não está ali se entregando a uma condição de sobrepeso ou de obesidade, essa mulher ela desenvolve massa muscular. Ah, mas Nutri, pela idade não tem um pouquinho mais de dificuldade? Gente, mas nós estamos falando assim de 1%, nós estamos falando de um percentual muito pequeno. Então, assim, se você sabe que você está envelhecendo, a sua dedicação tem que ser maior, então, do que uma pessoa lá de 20 anos. Talvez a menina de 20 anos que quer ganhar massa muscular, ela ganhe realmente, pela idade, metabolismo, ela ganha mais rápido do que a gente que está envelhecendo. Mas se eu sei que comigo é um pouco mais lento, mas eu sei que tem jeito, eu vou fazer na medida, eu vou me esforçar na medida daquilo que for necessário para mim, do que eu preciso fazer. É o que eu falei lá no começo, quando eu respondi aqui uma pergunta da Suiane. Por que eu não faço? Por que preguiça? Não sei o quê. Porque não faz o que tem que ser feito. Existe a história da genética ou não? Existe. Ela não determina o seu emagrecimento nem a sua saúde. Todo mundo tem uma condição genética envolvida, né? Nós somos filhos de alguém. Então a gente tem uma genética. Agora, aquilo que a maneira como você se alimenta, a maneira como você vive a sua vida, a maneira como você conduz a sua saúde é que vai dizer se essa genética vai se expressar ou não. Genética não é destino, isso eu falo muito aqui pra vocês, tá? Genética não é destino, genética não é o que determina se você vai ser saudável ou não. O que determina se você é saudável ou não é o que se chama epigenética. É aquilo que você faz da sua vida, são os hábitos que você vive, é a rotina que você estabelece, é a forma como você se alimenta, se você dorme, se exercita. É isso que diz se você vai ter doenças ou não, que é o que vai dizer se você vai ter uma doença que veio da sua mãe ou não. A gente pode deixar isso lá quietinho, adormecido, a depender do modo de vida que você leva. Da mesma forma que porque a minha mãe é sobrepeso, não sei quem é sobrepeso. Existe uma possibilidade, eu também? Existe. Mas se eu sei que se eu tenho uma família que tem uma condição de obesidade, eu tenho que me esforçar e fazer tudo que estiver ao meu alcance para que eu não entre na mesma condição, para que eu não engrosse a estatística da minha família. A mesma coisa vale para climatério e menopausa, gente. Se eu sei que minha mãe entrou na menopausa muito cedo e existe uma tendência que aconteça também isso comigo, se eu mudar os meus hábitos, se eu trouxer cuidados para minha vida, você pode retardar essa menopausa em até 3, 4 anos. Isso é muita coisa na vida de uma mulher. O que está faltando é você se estabelecer como prioridade, o que está faltando é você assumir essa autorresponsabilidade, parar de inventar desculpa para você mesma, parar de achar que tá cortando, eu só vou emagrecer se eu cortar o pão, eu não cortei o pão, por isso que eu não tô emagrecendo. Não, isso não existe, isso não é verdade. Eu não tô emagrecendo porque eu tô comendo arroz. Não, só se você estiver comendo 1 quilo de arroz em cada refeição, você tá exagerando no arroz. Aí o problema pode ser de você com o arroz, mas o arroz sozinho não. De jeito nenhum. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado essa live. Beijo pra vocês, meus amores. Deus abençoe, obrigada e até a próxima.